Fala pessoal, olha só que coisa interessante. Gestor de estratégia macro da XP parece pessimista com o Brasil em meio aos riscos do país, como os juros altos. No episódio da quinta-feira do podcast Market Makers, o gestor revelou que zerou a posição em Bolsa Brasileira na última quarta-feira, 22 de março. Tá? Pessoal, olha só que coisa interessante. No dia 22 e no dia 23 de março, a Bolsa chegou a ser negociada abaixo dos 100 mil pontos. Tá? Então, era um excelente momento para quem tem aquele viés de investimento de longo prazo acumular excelentes ativos. Cabe destacar que a partir desse ponto aqui, muitas ações se valorizaram muito acima do Ibov no período. Então a Klabin foi uma ação que entregou um retorno muito alto nesse período e também o Banco do Brasil. Entretanto, não só a XP, mas o mercado como um todo, ele estava extremamente pessimista com Bolsa e acabaram se desfazendo dos seus ativos de renda variável. Pessoal, nesse contexto é muito interessante a gente abordar uma notícia que também foi veiculada no ano de 2022, falando que em 3 anos apenas 43% dos fundos de ações superam o Ibovespa. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando se nem mesmo os estrategistas dos bancos de investimento, os gestores de fundos de investimento, eles conseguem bater o índice Ibovespa, como é que você, pessoa física, vai conseguir uma proeza dessa? Bom, meus amigos, então eu te convido a ficar comigo nesse vídeo que eu vou abordar 3 temas importantíssimos para vocês, tá? Na primeira parte desse vídeo, a gente vai abordar o efeito manada, vamos entender o que é esse viés psicológico e como ele pode comprometer a sua tomada de decisão, destruindo a sua performance no longo prazo. Qual é a postura e a mentalidade que o investidor de longo prazo ele tem que construir para evitar que esse viés psicológico ele venha comprometer sua decisão. Na segunda parte desse vídeo, a gente vai analisar a dinâmica dos ciclos de mercado e tentar entender qual é a postura que nós temos que adotar para evitar vender no fundo, pessoal. É muito importante a gente entender que essa dinâmica ela é muito clara, principalmente numa bolsa tão volátil como a nossa bolsa brasileira. Eu vou demonstrar também alguns mecanismos chaves que você pode utilizar para se proteger desse ciclo de mercado e até mesmo utilizar ele a seu favor. Só por fim, a gente vai abordar a mentalidade construída pelos grandes ícones do mercado financeiro. O que grandes investidores como Luiz Bassi Filho e até mesmo o próprio Warren Buffett, o que eles fazem em momentos de crise, qual que é a postura que eles adotam. É muito interessante a gente olhar para a realização desses investidores, ver o que eles já construíram, um resultado que fala por si só, entender qual que é a postura deles. É possível replicar essa postura? Meu amigo, se esse vídeo te ajudar, fizer sentido para você, ele agregar para a sua tomada de decisão como investidor, eu peço que você fortaleça o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like e também um comentário para que esse vídeo ganhe visibilidade. Pessoal, então como vocês viram, o gestor de estratégia macro da XP, ele estava comprado em dólar contra real e em juros futuro, né, que é a famosa NTNB. Entretanto, a gente percebe que nesse período aqui, pessoal, foi um excelente momento para você, que é investidor pessoa física, agir na contramão do sistema e acumular número de ações. Foi exatamente isso que nós fizemos nesse período e essa janela de oportunidade ela acabou permitindo que nós fizéssemos excelentes negócios, né? Então compramos aqui Itaúsa a 7,80, compramos a Klabin a 3,65, compramos aqui a Neo Energia a 13,75 e também reforçamos a posição em Bradesco abaixo de R$12, pessoal. Então haviam sim várias barganhas. É claro que essas barganhas surgem apenas porque existe uma percepção acentuada de risco frente ao mercado, tá? E é justamente aqui que o investidor de longo prazo acaba se beneficiando, desde que ele siga a estratégia correta no longo prazo. Só, entretanto, a maioria dos investidores acaba assumindo um comportamento que está totalmente conectado com a natureza humana, né? Que é justamente esse comportamento de manada, né? E a própria psicologia já estudou esse efeito manada, né? E traçou este como um comportamento humano comum diante de atitudes coletivas, tá? Ele representa a tendência apresentada pelas pessoas de replicarem as ações de um determinado grupo em busca dos melhores resultados mediante a tomada de decisão, tá? Pessoal, é justamente esse comportamento de manada que acaba gerando essas oscilações no preço dos ativos em bolsa de valores. Então, como a gente pode perceber no último ano, o Ibovespa tem apresentado uma alta volatilidade. Então, chegou a tocar aqui bem próximo dos 120 mil pontos e recuou em março para 97 mil pontos. Então, uma oscilação bastante intensa. E nessa perspectiva aqui, o investidor iniciante ou investidor que não tem uma mentalidade formada, ele acaba sendo massacrado, né? Porque ele vai ter uma aversão maior ao risco, vai acabar vendendo nas baixas, principalmente dando ouvido às notícias do mercado. E depois da correção, ele vai querer novamente comprar no topo. E dessa forma, pessoal, ele acaba destruindo o potencial de valorização do próprio patrimônio no longo prazo.
Pessoal, dentro desse contexto, nós temos aqui o esboço do que seria o comportamento aqui do ciclo de mercado, tá? Então, esse modelo aqui, ele é um modelo estabelecido pelo Howard Marks e ele é bastante interessante porque ele vai acabar mostrando qual que é o comportamento dos seres humanos, os seres que de fato operam no mercado financeiro, né? Então, quando a gente já está chegando no topo de um ciclo de alta, a gente tem o otimismo, a excitação, a euforia, e é justamente aqui que você tem um maior risco associado ao investimento em bolsa de valores, porque os ativos estão extremamente precificados, às vezes muito acima do seu valor justo. E esse momento aqui é o momento ideal para você, na verdade, já estar totalmente comprado e carregado em renda fixa. Você tem que ter um caixa, um colchão financeiro de liquidez que te permita, pessoal, passar justamente pela próxima fase do ciclo, que é a fase de queda. E aqui você tem a negação, o medo, o pânico, o desânimo e a depressão. E aqui seria o melhor ponto para você aportar pesado, né? Isso aqui acelera demais o seu enriquecimento no longo prazo. Como a gente pode ver aqui, o preço sobre o lucro histórico da Bolsa nos mostra que durante várias vezes nas últimas décadas houveram sim esses ciclos de mercado aqui no Brasil. E pelo que a gente pode analisar e presumir aqui, a gente está iniciando um novo ciclo de alta. O que vai confirmar se a gente está ou não iniciando um ciclo de alta? Então vão ser os cortes na taxa de juros, o controle maior da inflação e os indicadores macroeconômicos, como a estimativa do PIB e a taxa de desemprego no país. É claro que isso aqui você não vai conseguir fazer uma análise macroeconômica, tomar a decisão mais racional e encontrar a parte mais baixa do ciclo de mercado, mas você pode utilizar mecanismos que, quanto pessoa física, te ajudem a aproveitar melhor esses ciclos de mercado. E quais seriam esses mecanismos? Pessoal, o primeiro mecanismo que você pode adotar para utilizar os ciclos de mercado a seu favor é justamente construir uma estratégia com foco em dividendos. E por que isso acaba sendo muito favorável no longo prazo? Porque principalmente no mercado de baixa, esses dividendos eles vão te ajudar a reforçar bastante os seus aportes. Então, justamente no momento onde você mais está precisando de renda para reforçar a posição, comprar mais ações com preço descontado, é nesses momentos que os dividendos que já estão fluindo para sua carteira vão permitir que você faça aquisição de muitas ações. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Então, isso aqui é uma simulação que a gente fez do investimento de R$100 mil em Klabin em janeiro de 2009. E esse investidor aqui, ele pega o dividendo de todos os anos e recompra o máximo de ações possível em dezembro do ano corrente. Então ele não faz aportes recorrentes, ele só utiliza o próprio dividendo que a Klabin está pagando para ele, tá, pessoal? E olha só que coisa interessante, a gente sabe que no ano de 2015 e 2016 se instalou aqui no Brasil uma crise política e econômica. Isso fica bastante claro para nós quando a gente analisa aqui o PL histórico do Ibovespa. E nesses 2 anos, a ação da Klabin estava extremamente descontada. Então, no ano de 2015, ela chegou a ser negociada por R$ 2,58. E justamente nesse ano, o nosso investidor recebeu R$ 14.318. Por que ele recebeu isso aqui? Porque ele já estava há mais de 5 anos comprado na ação, reinvestindo todos os dividendos. Então, a renda passiva desse investidor foi crescendo bastante. Então, ele utiliza o dividendo desse ano para comprar 3.955 ações, pessoal. E no ano seguinte, ele consegue acumular R$ 16.464 em dividendos e compra mais 5.987 ações. Perceba como ele consegue aumentar bastante a participação patrimonial dele da empresa com o próprio dividendo que a empresa está gerando. Então essa estratégia de dividendos acaba te beneficiando muito no mercado de baixa. Então nessas quedas aqui você vai conseguir utilizar boa parte da sua renda passiva para reforçar ainda mais os seus aportes e isso acelera demais a tua caminhada em direção à liberdade financeira. Pessoal, o segundo mecanismo que vocês podem adotar para utilizar os ciclos de mercado a seu favor é justamente manter um portfólio diversificado, colocando classes de ativos que tenham correlação negativa, tá? Nesse caso aqui, para o exemplo, eu trouxe aqui o Tesouro Selic, que é uma renda fixa com liquidez diária, em contraste com as ações, tá? E peguei aqui aquele portfólio tradicional 70-30. É interessante você estabelecer uma porcentagem, porque dessa forma você vai conseguir perceber intuitivamente quando o mercado está iniciando um ciclo de alta. Porque o que vai acontecer aqui, pessoal? Desde que você mantenha aqui a sua proporção relativamente equilibrada, no momento no qual você tiver um ciclo de alta durante alguns meses ou até mesmo alguns anos, a sua proporção de ações ela vai subir demais. Então vamos supor aqui que saiu de 150 mil para 210 mil. O que você vai perceber aqui, pessoal? Que nesses últimos 2 anos, mesmo você aportando de maneira equilibrada, as ações elas acabaram tomando uma proporção muito maior. Isso aqui vai fazer você intuitivamente direcionar os seus dividendos e seus novos aportes para a sua reserva de liquidez, porque você entende que o mercado está começando a ficar muito bem precificado e você precisa reforçar a sua reserva de oportunidades para nos momentos de queda você ter bastante bala na agulha e reforçar sua posição nas melhores ações.
Com crise ou sem crise, ninguém vai parar de beber água, ninguém vai parar de tomar banho, não é isso? Com crise ou sem crise, todos irão ter que consumir energia elétrica. E quem especula, torce para o mercado subir. E quem investe, torce para o mercado cair. Pessoal, então vocês ouviram a voz da experiência, né? Então o Bassi, na verdade, ele é amigo das grandes crises. É nesse momento onde ele vai conseguir fazer excelentes negócios, e não é somente o Bassi, tá? O próprio Warren Buffett, ele relatou lá em 2009, né, quando ele disse: investimos muito dinheiro durante o caos dos últimos 2 anos. Tem sido um período ideal para os investidores. Um clima de medo é seu melhor amigo. Aqueles que investem apenas quando os comentaristas estão otimistas acabam pagando um alto preço por uma garantia sem sentido. Lembrando que ele falou isso daqui saindo da crise do subprime. Então, durante o ano de 2008 e 2009, no qual o mercado parecia bastante temeroso, foi o momento no qual o Warren Buffett fez excelentes negócios. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, eu peço mais uma vez que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também um comentário. Até o próximo vídeo.